Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula então e vamos começar nosso conteúdo. Vamos lá. Como eu vou retomar alguns assuntos que a gente tratou ontem, né, no último conteúdo, para a gente rememorar isso e depois a gente entra no conteúdo de hoje, certo? Pessoal, ontem a gente tratou de dois aspectos da fotometria, não sei se vocês se lembram. A gente tratou do balanço de branco, que é o white balance, e do ISO, que é a sensibilidade da nossa câmera para a luz, né? E aí lembrando que dependendo do ambiente onde a gente estiver, a gente vai fazer o ajuste então do balanço de branco, né? Luz do dia, fluorescente, incandescente e assim por diante. O ISO a gente tratou basicamente de três situações de luz. A situação de luz intensa, que seria o sol do meio-dia. Depois a gente tratou da situação de luz mediana, que seria um salão iluminado por lâmpadas, né? Um salão iluminado artificialmente ou sombra de luz intensa. E também a gente tratou da luminosidade escassa, né? Que aí na luz mediana a gente usaria o ISO ali 400, 800 e a iluminação escassa a partir de 1600, né? Depois a gente tratou das partes da câmera, a gente viu objetiva, obturador, o diafragma, o visor e o elemento fotossensível, né? Que no caso é o nosso chip. Essa foi algumas das coisas que a gente viu e depois a gente entrou no conceito do obturador. A gente viu que valores, né, em ponto do diafragma abaixo de 10, então são o diafragma mais aberto, e acima de 10 é o diafragma um pouco mais fechado, né? E aí é disso que a gente vai retomar isso, né, de forma bastante rápida aqui na hora de falar de foco e depois a gente vai tratar de outros assuntos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá. A gente viu, hoje então a gente vai ver as objetivas, né, e as lentes, conceito do obturador, proporção áurea, que é uma regra de composição, prioridade de tempo, o obturador no controle do movimento e as técnicas, né, o panning, zooming, twisting, entre outras. Então vamos lá. Para tratar da parte de objetivas e lentes, a gente vai voltar um pouco na ideia do foco, né? Lembrando que tudo aquilo que está na minha objetiva está em foco. Então tudo que eu estou olhando aqui pela minha objetiva está em foco. Se eu for desfocar alguma coisa, eu vou fazer esse movimento aqui. Então desfoquei, aqui está focado, aqui está desfocado. Tecnicamente, os objetos estão mais nítidos ou menos nítidos, né, dentro da minha área focal. Aonde eu tenho a área de foco, eu chamo de profundidade de campo. O meu diafragma aberto vai me dar uma profundidade de campo menor e o meu diafragma fechado vai aumentar a minha profundidade de campo. Ou seja, quando eu fecho o meu diafragma, então eu consigo formar melhor a nitidez da minha imagem, né? E o meu diafragma aberto, eu tenho uma profusão luminosa e aí eu consigo fazer o efeito do mais nítido, menos nítido, de maneira mais facilitada. E aí, pessoal, então esse é o nosso conceito de foco. E aí outro conceito que a gente tratou ontem foi de distância focal. A distância focal seria, gente, o ponto onde a luz percorre, né, por dentro da objetiva para formar a imagem na nossa câmera fotográfica. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a minha objetiva. E aqui em cima, gente, eu tenho essa marcação, né, da distância focal. Então, por exemplo, aqui ela está em 18 milímetros. Então, ela entrou aqui pela ponta, ela vai percorrer, né, até o ponto onde ela forma a imagem. Então, ela percorreu 18 milímetros. Se eu girar, né, a minha objetiva, ela pode percorrer até 55 milímetros, né? Um detalhe que passou desapercebido ontem, gente, foi justamente essa questão da distância focal e da abertura do diafragma, né? Quando eu estiver falando, eu vou mostrar agora para vocês
quando eu estou tratando aqui das objetivas, né? Se a gente olhar aqui na borda, a gente tem algumas indicações, né? Então, essa aqui, por exemplo, é 2.3.5, tracinho 5.6. São as indicações de aberturas mínimas, né? Então, se eu deixar ela a 18 milímetros, ela vai abrir, ou seja, com o zoom todo recuado, ela vai abrir no mínimo 3.5. Agora, se eu girar 55 milímetros, ela vai abrir no mínimo 5.6. Então, vocês podem fazer esse teste, né? E ver essa abertura do diafragma de vocês. Qual que é a abertura mínima com o zoom todo recuado e com o zoom todo expandido. Vocês vão notar que vai dar aberturas diferentes, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Só um instante. Aqui. Bom, pessoal, então vamos tratar agora das objetivas. As objetivas, elas podem ser divididas em 4 grupos: normal, grande angular, teleobjetiva e macro, né? Sempre a gente vai levar em consideração nós, seres humanos, né? Então é sempre sobre a nossa perspectiva. Então, a teleobjetiva normal, o grupo da teleobjetiva normal, ele imita os ângulos, né, de percepção do olho humano, ou seja, né, 46 graus, havendo variação para alto e para baixo, né? Então é uma objetiva que se aproxima das referências visuais humanas. Então toda vez que eu for fazer, né, um aniversário, uma festa de confraternização, eu vou utilizar essa objetiva aqui, que é a objetiva normal, que ela vai imitar a experiência, né, do olho humano, de repente numa festa, numa representação de aniversário, certo? E aí, pessoal, o próximo grupo, então, de objetiva que a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. O próximo grupo de objetivas é grande angular, né? As objetivas grande angular, elas vão ter distância focal menor que 35 milímetros, gerando um ângulo de 62 graus. Então, a grande angular vai ajudar a gente a enxergar aqui nas diagonais, né? Então, toda vez que eu estiver enxergando aqui nas diagonais, eu estou usando uma grande angular, né? E aí a gente pode utilizar essa objetiva para representação de imóveis, para representação de perspectiva, né? São lentes especializadas nesse tipo de assunto. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Aí a gente pode dividir as grandes angulares em vários grupos, né? A grande angular real, que ela é bem parecida com o olho humano, com distâncias focais entre 24 e 35 milímetros, né? E se a gente notar, gente, a nossa própria lente, né, que vem no nosso kit, ela tem um elemento grande angular. Então, olhando aqui, abaixo de 35 milímetros até 18 milímetros, eu tenho uma grande angular real. Então, na verdade, essa lente que tem no kit, ela tem 2 elementos: a objetiva normal, que é de 35 a 55 milímetros, e o elemento grande angular, que é abaixo de 35 milímetros, né? E vai dar uma representação maior daquela que o olho humano pode, né, captar. Só que eu tenho também outros tipos de lentes grande angulares, né? Eu tenho ainda a ultra grande angular, né, com distâncias entre 21 e 14 milímetros, e a olho de peixe, né, que seria o extremo, né, entre 12 e 8 milímetros, e vão resultar nessa representação côncava, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, certo? Bom, pessoal, o nosso próximo grupo de objetivas são as teleobjetivas. As teleobjetivas, elas servem para fotografar coisas que estão à distância, né? E gerando, então, a partir de 80 milímetros, a gente considera uma teleobjetiva. Então, aqui na minha mão eu tenho uma 70-300 para mostrar para vocês. E ela vai variar, então, essa distância, né, focal. Aqui ela está em 75 milímetros,
e aí quando eu puxo ela fica 35 milímetros, né? Então eu aumento a distância que a luz vai percorrer aqui por dentro da minha objetiva. Essa aqui seria uma teleobjetiva. E aí, gente, assim como as grandes angulares, eu tenho várias classes de teleobjetivas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho as teleobjetivas, né, real, né, que seria essa entre 80 milímetros e 300 milímetros. E aqui, gente, eu tenho um diagrama mostrando que como a distância focal influencia no ângulo da representação. Então, a 20 milímetros, então eu tenho essa possibilidade de enquadramento. A 35 milímetros, eu já vou começando a fechar o meu enquadramento, né? Então, isso é muito útil quando eu estou representando festas, quando eu estou cobrindo eventos. Eu posso usar esse tipo de representação, né? E aí eu vou ter as ultra teleobjetivas, né? Que são aquelas usadas em eventos esportivos, cobertura de futebol, que geralmente fica entre 300 e 1.200 milímetros, né? Gerando um ângulo bastante pequeno de 2 graus de representação. Então eu tenho essa imagem representando essa ideia, né? Quanto mais a minha câmera alcança, quanto maior a distância, menor o ângulo de representação, né? Por fim, eu tenho a objetiva macro, né? A objetiva macro, gente, ela vai representar coisas muito pequenas, né? Então eu vou conseguir focalizar objetos muito pequenos e com grande riqueza de detalhes. Então aqui eu tenho uma representação dessa lente macro. Então, gente, retomando os nossos 4 tipos de objetivo. A normal imita o ângulo humano, a grande angular amplia nas laterais, a teleobjetiva amplia a distância e a macro para coisas pequenas e detalhes, né? Muito interessante. Pessoal, ontem a gente tratou um pouco da regra dos terços na representação fotográfica. Hoje eu vou passar uma outra técnica de composição para ajudar vocês, né? E ela se chama proporção áurea. Ela é muito conhecida no mundo da fotografia, gente, e ela é muito usada também. Ela tem origem, né, no Ocidente como sequência de Fibonacci, quando ela foi redescoberta, né, durante a Renascença, mas ela é uma redescoberta dos gregos, né? Ela era muito usada nas esculturas do escritor grego chamado Fídias. E aí daí vem o nome Pi, é o número Pi. E essa é uma razão numérica que expressa o crescimento na natureza. Então aqui eu tenho uma representação gráfica disso, né, de como que isso representa. Se a gente olhar, gente, parece de repente, né, um broto de samambaia, um embrião humano, ou então pode se encaixar também, né, numa carambola, ou então numa concha que a gente vê na praia, né? Então provavelmente, né, essa memória ancestral, né, da convivência com essa proporção encontrada na natureza nos traz um conforto, né? Nos traz uma certa um sentido de beleza. Então, toda vez que a gente usar essa técnica, a gente vai perceber, né, uma certa disposição para achar isso bonito. Isso talvez a biologia possa explicar. Mas vamos lá ao que nos cabe aplicar isso em fotografia. A gente vai colocar, gente, o início da espiral, a ponta da espiral, na onde a gente achar importante. Então, por exemplo, o fotógrafo escolheu os olhos aqui dessa moça, encaixou as volutas, ou seja, as curvas ao longo, né, dos elementos da composição. Aqui nesse outro ele encaixou lá onde tem os números, que seria um ponto forte da composição, e encaixou ao longo, né, dos elementos visuais, né? Então vocês podem usar isso nas composições de vocês para melhorar um pouco. Então essa foi a nossa dica de composição. Agora, turma, a gente volta para a parte técnica e vamos dar uma olhada no obturador. Vamos lá. Bom, pessoal, o obturador, como a gente havia visto, ele vai tratar então do tempo que o nosso elemento sensível fica recebendo a luz, né? E aí,
Ele vai então, aqui um obturador de cortina, que é encontrado, né, nas câmeras tipo visor reflex. E aí, gente, a gente vai chamar de prioridade de tempo, né, ou prioridade do obturador. E aí a gente tem esse nome, time value, que seria valor de tempo, ou S, que quer dizer speed, né, em inglês. Deixa eu adaptar aqui rapidinho. Opa. Speed. Ok. Então, gente, aí ele vai deixar o diafragma, ontem que a gente estava trabalhando, né, em automático, e vai deixar a velocidade de exposição no manual. A gente vai poder definir a velocidade de exposição. E em fotografia, a velocidade de exposição, gente, ela vai definir a representação do movimento, né? E o movimento na fotografia se expressa através dos borrões. Então eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, onde a gente pode ver isso. Mais próximo à câmera, gente, dá uma olhada. Quantas pessoas estão aí em primeiro plano? Quantas pessoas vocês veem no primeiro plano mais próximo à câmera? Tem somente 2 pessoas, né, que estão treinando. Mas esse movimento que um dos lutadores faz dá a impressão que tem 3 pessoas, né, mas na verdade só tem 2. Essa aqui é uma fotografia de minha autoria e eu fiz aqui no prédio da Fundação de Cultura, né, da garagem, da sacada do MIS, né? E aí, gente, eu fiz uma longa exposição. Em fotografia, a gente chama longa exposição toda exposição maior que 1 minuto. Desculpa, 1 segundo. Toda exposição maior que 1 segundo, a gente chama longa exposição. Nessa fotografia eu usei 6 segundos. Aí em seguida a gente tem essa outra, que é do Dorian Dornelles, 1/60 de segundo. Depois a gente tem essa outra, do Dorian Dornelles também, 1/125 de segundo. Se vocês olharem, gente, a gente consegue perceber um pouquinho de movimento. Onde vocês conseguem perceber um pouquinho de movimento? Dá uma olhada aí. Isso, no tênis dele, né? No tênis dele a gente vai perceber esse movimento. Então, gente, em fotografia, o borrão expressa o movimento, né? E aí ele deixa de ser um defeito para ser um efeito. Olha só que fotografia linda, né? A gente tem o movimento, né, da saia dessa moça, a gente tem o pé dela, a representação, né, do movimento pelo borrão. Uma fotografia muito interessante. Nessa outra, a gente tem o movimento congelado, né? E aí, como vocês sabem, o pessoal da Speed Bike anda muito rápido, é muito ligeiro, e aí tem que ter uma alta velocidade de exposição para conseguir fazer esse controle, né? Então a gente vai colocar agora no modo TV ou S a nossa câmera, né? Que é prioridade de tempo. Deixa eu colocar minha câmera aqui. Eu vou pegar aqui na rodinha dela e vou definir aqui TV, ou nas câmeras, né, mais novas eu vou entrar no menu e vou setar TV, Time Value ou S de Speed. E vamos lá, vamos começar a fazer as nossas experimentações. Pessoal, então, gente, aqui eu vou colocar 1/15 de segundo para representação. E aí, vocês podem fazer alguns exercícios, né? Quem tiver com alguém em casa, você vai fazer o seguinte: você vai pedir pro pessoal, né? Dar um tchauzinho para você e com 1/15 você vai fazer a foto. O que vai acontecer? Vamos fazer essa experimentação e depois vocês vão me responder. Deixa eu voltar aqui para os slides. 1/15 de segundo, então eu vou ter esse borrão, né? Provavelmente o tchauzinho que o pessoal vai dar vai ficar borrado também, né? Depois eu vou setar para 1/60 de segundo e vou fazer o mesmo experimento. Vou pedir para o meu, né, colega, para alguém da minha família, para um amigo dar um tchauzinho para mim e vou fazer a foto. E vocês vão notar que vai diminuir consideravelmente esse ruído, né? Esse borrão. Por quê? Porque eu diminuí o tempo que o meu chip fotossensível fica recebendo a luz, né? E aí em seguida eu vou colocar 1/125 de segundo e vou fazer a mesma foto.
que vocês vão ter aí? Dessa vez ficou bem congelado, né, gente? E aqui nessa outra imagem, em 500 avos de segundo, a gente vai perceber que congelou de uma vez. Então, gente, vocês olhando esses slides, vocês vão perceber que a imagem da esquerda ela tem um maior borrão, né? Porque a gente está na lateral. E a imagem da direita, ela parece sempre a mesma, apesar de a gente ter feito as fotos com 1,15, 1,60 e 1,125 avos de segundo. A imagem da esquerda mostra um borrão, né? Uma diferença de borrão considerável, e a da direita tem pouca expressão. Então, o que isso quer dizer também? Se a gente for representar um movimento, eu vou sempre buscar a lateral, né, para representar esse movimento, porque o deslocamento no espaço ele aparece mais, enquanto se eu tentar congelar o movimento, eu representar ele de frente, né, que é uma boa dica. Aí, por fim, gente, eu tenho essas duas fotografias que eu fiz usando o tempo de exposição. Numa eu usei o ponto mais um tempo de exposição maior e na outra um tempo de exposição menor. Qual das duas eu usei o tempo de exposição menor? Essa ou essa? Respondeu certo quem falou a primeira. Essa aqui é 1/500 avos de segundo e aí eu consigo ver os pingos de água bem formados, né, congelados no tempo. Enquanto nessa outra imagem eu tenho um pouco da trajetória desses pingos de água, né? E agora eu vou mostrar para vocês, gente, essas aplicações em fotografia. Então, para fazer o rastro do objeto ou borrão, eu vou usar, gente, velocidades entre 1/10 de segundo e 1/60 avos de segundo, certo? E aí, gente, eu vou conseguir fazer essa representação do movimento em fotografia. Já para longa exposição, eu vou usar exposições entre 1 e 6 segundos, né? Deixa eu alterar aqui para ficar melhor. Entre 1 e 6 segundos, né? E aqui, então, eu estou mostrando uma foto com 60 avos de segundo e uma longa exposição com 6 segundos. Para eu congelar o movimento, gente, eu vou usar velocidades a partir de 1/125 avos de segundo até chegar a 1/500 avos de segundo, certo? Então, posso usar 1/125, 1/250 e 1/500 avos de segundo, certo? E aí, por fim, eu vou apresentar para vocês, né, as técnicas de panning, twisting e zooming. Então, gente, o panning é uma técnica de fotografia onde a gente vai definir a nossa velocidade para 1/10 de segundo e aí a gente vai vir acompanhando o nosso objeto. Geralmente um carro, pode ser uma pessoa também. Quando passar por a gente vai fazer o registro e vai acompanhar mais um pouquinho. E aí vai dar aquele efeito de borrão, né? O nosso sujeito vai ficar nítido e o entorno vai ficar pouco nítido, né? Então vocês vão poder fazer essas fotografias, certo? Então essa seria a técnica do panning. Já o zooming, a gente vai usar 1/10, 1/15 ou 1/20 avos de segundo e vai girar nossa câmera sobre o próprio eixo dela, né? E aí dando aquele efeito de um giro da câmera, né? E aí a gente vai ter o nosso efeito de twisting, né? Do inglês torcer ou girar, né? Então vai ser o twisting. E por fim o zooming a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa velocidade de 1/10, 1/15 avos de segundo e vai girar aqui, né, o nosso zoom. E aí a gente vai dar essa impressão de avanço, né? Quem estiver usando uma semi-profissional vai ter que avançar a câmera, né? Avançando a câmera vai dar essa impressão de avanço, mas a gente pode também girar somente a objetiva para dar essa impressão de zooming, né? Que é uma técnica de fotografia também. Turma, então esse foi o nosso material sobre fotografia, sobre o obturador. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os exercícios práticos e teóricos para vocês, tá bom? Para a gente conseguir fazer isso juntos. Só um instante. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui nos nossos exercícios, né? Esse aqui, gente, são os nossos exercícios teóricos
eles vão ajudar a gente a pensar, né, essas configurações que a gente acabou de aprender. Então vocês dêem uma olhada para ajudar vocês na prática, certo? E usando o modo TV, vocês vão fazer esses exercícios práticos, certo? E aí vocês vão enviar no e-mail para mim. O primeiro exercício, vocês vão fazer uma longa exposição, usando 6 segundos, 3 segundos e 1/10 de segundo. E aí uma foto em cada velocidade e vão mandar essa fotografia para mim. Esse longa exposição, gente, vocês podem usar uma lanterna para fazer o efeito que a gente chama de lighting painting, né? Então, por exemplo, vocês vão setar 6 segundos, vão ficar segurando a luz e aí quando disparar vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltei, fechou. E aí, gente, vocês vão notar que vai ficar o caminho da luz. É uma técnica muito legal de fotografia e vale a pena de repente vocês tentarem fazer isso, né? Aí, ajudados por alguém, vocês conseguem fazer essa técnica do lighting painting. O segundo exercício, gente, então vocês vão fazer com 6 segundos, 3 segundos e 1/10 de segundo. O segundo exercício, gente, é o movimento congelado, certo? Vocês vão fazer para mim 1/25 avos de segundo, 1/250 avos de segundo e 1/500 avos de segundo, certo? E vão ver a diferença que vai dar essas 3 velocidades. E por fim, vocês vão tentar fazer as técnicas de panning, zooming e twisting, que eu acabei de explicar, usando, né, 1/10, 1/15 de segundo e 1/20 de segundo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, né, precisarem de alguma esclarecer algo que tenha ficado para trás, podem entrar em contato comigo. Será um prazer falar com vocês. Então é isso. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau.